Seria possível imaginar essa quantidade de orquídeas que hoje nós temos dentro do nosso orquidário, em décadas, por exemplo, dos anos de 1900, 1850, sem que todas essas plantas tivessem vindo da natureza? Pois é, foi no ano de 1800 que a orquidofilia sofreu uma grande revolução. Nesse século, nós tivemos, por exemplo, Joseph Paxton, que fez cultivos de orquídeas similares àquilo que se tinha na natureza, através de conselhos de amigo John Lindley, que dizia como que poderia ser cultivada as orquídeas em questão de umidade, rega e até mesmo alguns tipos de substrato. Embora tudo isso fosse discutido nesse tempo, a única coisa que eles ainda não haviam conquistado era a reprodução de orquídeas. Até porque muitos mateiros entravam nas matas para trazer essas orquídeas e 90% dessas orquídeas que vinham da mata, infelizmente não prosperavam dentro desses orquidários. E aí começa a nossa história de hoje. Nós vamos falar sobre como começou a reprodução de orquídeas em laboratório, quem inventou, quem descobriu o que seria a sementeira e como fazer com que essa semente pudesse ser reproduzida de uma maneira que nós não precisássemos mais retirar nenhuma orquídea da natureza, tendo essa reprodução e quantidade de orquídeas sem mexer no meio ambiente. Isso aqui é uma cápsula que segura sementes de orquídeas. Muitas pessoas ao longo de todos esses anos vêm sendo enganadas com sementes vendidas pela internet, que são até de frutas que elas recebem em suas casas. Hoje você vai descobrir muito mais do que quem revolucionou o método de reprodução das orquídeas, mas eu quero mostrar nesse vídeo para você também que dentro dessa cápsula aqui, que quando a gente corta, a gente se depara com isso aqui, ó, as sementes das orquídeas. E elas são exatamente dessa forma que você está vendo. Ó. É esse pozinho que você está vendo sair da minha mão aqui, que é semente de orquídea. Tudo isso aqui é semente de orquídea. É quase que um pó. Se você vê, ela sai da mão como se fosse de fato uma poeira. Você vê ela saindo daqui. Ó. Cada pozinho desse aqui é uma semente de orquídeas. É possível que se haja milhões de sementes de orquídeas só dentro dessa cápsula. Então também já deixo alerta para muitos de vocês que acham que de repente fazer a reprodução de uma orquídea em casa é simples. Se atentem ao vídeo de hoje, porque além de ele ser a história das orquídeas, fazer parte de como tudo começou, também vai revelar para você que não é tão simples você fazer reprodução de orquídeas na sua casa. Vamos ouvir, por exemplo, a história de hoje e no final a gente faz as considerações. Mas agora pelo menos você sabe como que é uma semente de orquídeas, né? E ela não se parece nada com aquelas sementes de frutas que muitas vezes é vendida nos e-commerces pelo Brasil. Eu falava sobre o século de 1800 e que Paxton já havia feito as suas primeiras estufas, séries e gêneros de orquídeas cultivadas em necessidades bem específicas de cada orquídea, onde ele conseguiu fazer estufas separadas para atender à necessidade de cada uma delas. Mas também foi neste mesmo século que ficou marcado pelas grandes importações de orquídeas que vinha da Inglaterra e que era certamente o maior importador, seguido de Bélgica e Holanda. Também foi neste século que houve muitas descobertas feitas pelo grande botânico John Lindley, que contribuiu muito com a orquidofilia nesse século. Contudo, existia algo que ainda não se sabia sobre as orquídeas, que era justamente como que elas se reproduziam, como germinavam e como eram as suas sementes. E foi ainda lá no finalzinho deste século de 1899 que um biólogo francês que se chamava Noël Bernard, trabalhando, identificou no seu microscópio em uma plântula a presença de filamentos que envolviam as raízes das orquídeas. Era um fungo que mais tarde foi descrito como rhizoctomia, e foi depois dos estudos de Bernard que publicou-se diversos outros estudos que associavam um tipo de fungo na germinação das sementes das orquídeas. E após mais de 10 anos de muita pesquisa, foi feita uma publicação que explicava detalhadamente a associação entre as orquídeas e esse fungo, que ficou conhecido como micorriza. Esse trabalho revolucionou a propagação das orquídeas e abriu porta para os novos estudos. Bernard deixou essa porta aberta e um alemão chamado Hans Burgel deu continuidade na propagação dessas germinações de orquídeas através do fungo micorriza, mas foi um americano que revolucionou definitivamente a reprodução de orquídeas em laboratório.
O nome desse americano era o Sr. Lewis Kindson. Em 1992, ele inovou com uma técnica que usava gelatina estéril contendo sais e que possibilitava a germinação. Depois dele, outros métodos foram desenvolvidos e alguns até bem eficazes, como o dele, mas até hoje ainda se usa muito o método do Sr. Kindson. Anos mais tarde, mais precisamente lá pelos anos de 1960, o professor George Morel, que era um botânico francês, descobriu um método de reproduzir centenas de espécies idênticas a partir da planta-mãe. Esse método ficou conhecido como cultura de meristema, sem que fosse preciso utilizar a cultura de fungos. Esse já é um método bem mais difícil de se realizar, precisa de muito equipamento e somente pode ser realizado em laboratório controlado. Esse método consiste em obter mudas ou pontas das folhas das orquídeas, onde meristema seria uma parte do tecido vegetal da orquídea. E através dessas partes vegetais, as células se multiplicam de forma rápida e muito mais intensa. E ainda garante que deste lote reproduzido, quase 100% das plantas reproduzidas saiam com a forma de flor e de vegetal, exatamente como de sua mãe. A partir dos anos de 1900, nós passamos então a ter essas orquídeas já entendidas como reprodução através das sementes. Mas lógico que isso ainda não era possível para todo o mundo, né? Ainda existia essa reprodução e ainda era uma incógnita em muitos países e, claro, essa reprodução ela era feita de maneira muito mais devagar do que é hoje. Hoje é possível a gente ver orquidários que são exatamente todo ele, com mais de 20 mil plantas, todos reproduzidos, né? Todas essas plantas reproduzidas em laboratório, sem que nenhuma outra planta precisasse ser retirada da natureza. E o método de meristema, que é muito curioso, porque é um procedimento muito mais complexo do que apenas a semente com encontro com um tipo de fungo, porque depende realmente de uma muda aonde aquelas células que dentro daquele tecido estão, vai entrar em contato com produtos que vai ter que ficar mexendo. É um processo bem mais complicado, né? Talvez um dia a gente tenha a possibilidade de mostrar isso aqui no canal para vocês, mas é um processo muito mais complexo do que, por exemplo, a reprodução das orquídeas através da semente, né, com o fungo de micorriza, que é o tipo de fungo que faz com que essa orquídea venha a germinar. E também, a partir desse processo do meristema, alcança-se um resultado muito mais satisfatório do que através das sementes. Se você não sabe, através da sementeira, que a gente chama, né, que é essa cápsula de sementes que eu apresentei para vocês, a reprodução dessa sementeira em laboratório, ela pode chegar, você pode ter ali reproduzir cerca de 1.000 a 1.500 vasos de orquídeas daquela planta, daquele cruzamento, né, que você fez, de um selfie, que seria o inseminamento da própria planta com ela mesma. Enfim, quando você vai levar isso para o laboratório, você vai ter que fazer com que depois que saia do laboratório e elas germinem, cresçam e floresçam para você selecionar qual é a orquídea que ali vai te atender a tua expectativa de um cruzamento, né? Ou até mesmo dessa inseminação de uma planta, de uma espécie. Mas você, para ter uma boa forma e tal, vai precisar que pelo menos 1.000 delas floresçam para que você selecione apenas 10, 15 plantas de boa forma, se a sua intenção nesse momento de um cruzamento, da germinação dessa planta tenha sido o melhoramento genético. Já quando nós estamos falando do meristema, justamente não ter esse risco, né? Você fazer a germinação através do meristema, garantindo que a planta mãe, aquela que você tirou essa folha, está usando a célula do seu próprio vegetativo, quando você conseguir fazer a reprodução, o que vai ser muito menos do que os 1.000, 1.500 plantas que pode dar na semente, né? Você vai ter ali de 300 a 500 plantas no máximo, mas todas elas com um percentual altíssimo de se parecer com a forma da flor da mãe, com o vegetal da mãe, com a força da mãe. Então esse passou a ser um método mais seguro para quem busca plantas de melhor qualidade e principalmente quando a gente fala de melhoramento genético de qualquer que seja a orquídea. E aí faz a gente entender o porquê que fica muito complicado a gente pegar, por exemplo, uma cápsula dentro do nosso quintal, abrir ela e colocar em vasinho ou em terra e achar que ela vai germinar
dessa forma, né, como se a gente estivesse plantando um pezinho de maçã, um pezinho de feijão. Infelizmente não é assim que funciona, porque como você viu, ela depende de fungos que realmente façam com que possibilite uma simbiose entre ela para que ela possa se desenvolver e germinar. No caso, o fungo mais específico para isso ficou conhecido como micorriza. E essa foi a história que conta como hoje é possível nós termos 5.000, 10.000 plantas, 1.000 plantas, 100 plantas dentro da nossa casa sem jamais agredir a natureza novamente. É claro que infelizmente ao redor de todo o mundo essa é uma prática que ainda acontece. Existem os órgãos protetores das matas para que conscientize as pessoas de não retirar uma planta de lá sem que pelo menos ela soubesse o tamanho do impacto que isso pode gerar. De toda forma, de toda maneira, esse vídeo também vem não só para contar a história, mas para que reforce essa ideia de que hoje nós temos plantas melhoradas, de que também os orquidários se conscientizem de que possa vender plantas com preços que sejam acessíveis para as pessoas, porque uma das grandes coisas que ainda é muito complicada é o preço de orquídea, né? Existem muitas orquídeas que custam muita grana, algumas injustificáveis, né? Preços injustificáveis de mercado. Mas isso vem mudando ao longo de muitos anos, o preço das orquídeas veio caindo e hoje possibilita muitas pessoas terem realmente plantas maravilhosas, de melhoramentos genéticos incríveis, sem que precise pegar a planta da natureza, até porque esse, além de ser um crime contra a natureza, também é uma planta que você vai trazer para casa e muito provavelmente não terá sucesso com ela. E assim vou me despedindo desse episódio, mais um episódio da série História das Orquídeas. Espero ter atendido a sua perspectiva com o vídeo de hoje. Nós temos um encontro no próximo vídeo. Até lá. Muito obrigado. Tchau.